E aí, pessoal, esse aqui é mais um vídeo do canal Renda Vitalícia e bem, vamos falar sobre ETFs de cripto que geram renda pra gente. Bora ver mais ou menos como eles funcionam, uns exemplos. Entender que, apesar de todos eles darem renda em cripto, eles funcionam de forma diferente. Então, tem melhores cenários para eles, em que você deve tê-los ou não, né? E também os riscos, né? Que, afinal de contas, o universo não é colorido. Não existe almoço grátis, então tem riscos também. Então, bora lá. Como funcionam os ETFs de renda em cripto? Eles trabalham com futuros mais juros, T-bills, né? O ETF ele compra contratos de futuro, é o famoso long, pessoal, de Bitcoin e Ethereum. E com dinheiro barato, parado no caso, ele fica gerando juros. É como se fosse o USDC. Tu pega o USDC, tu compra, deixa estacado lá. Eles fazem isso. Eles deixam um caixa enorme. A gente vai ver, só tem um que trabalha assim, que é o Bito. Mas a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. É que a maior parte dele, basicamente um terço, tá só em juros. E a outra parte dele fica comprando bitcoins e futuros, que fica fazendo long, né? Claro, aqui ele poderia usar tanto a questão de long quanto de short, mas ele faz somente de long. Ou seja, ele compra Bitcoin e fica alongando com o tempo, tá ligado? Mais ou menos isso. Só que ele faz isso através de ETFs, beleza? A segunda opção, opção de venda. O ETF vende opções sobre Bitcoin ou ações ligadas a cripto, recebe um prêmio com isso. Constante. Eu dei aqui um exemplo, porque venda de opções às vezes o pessoal confunde muito. Mas aqui um exemplo aqui, ó, para fixar. Imagina se o Bitcoin sobe 20%. Ele faz um ETF aqui em que só valoriza 10% e tem mais 15% de renda, ou seja, o total 25%. Aí é show de bola. Por quê? Porque além da valorização, que ele colocou, tipo assim, ele falou assim, vamos supor que o Bitcoin tá em 100 mil, só para ficar mais certinho aqui. O Bitcoin subiu para 120, só que ele tinha uma opção de venda de compra, ou seja, eu tenho Bitcoin, tá valendo 100 mil. Se eu coloco até 110, até 110 eu tenho uma opção de venda. Alguém quer essa opção? Aí o pessoal compra. Só que quando ele compra, ele paga um prêmio. E é com esse prêmio que ele te paga os dividendos, entendeu? Só que aí o Bitcoin foi para 120, então tu deixou de perder mais esses 10 mil. Porém, esse prêmio que tu ganhou, ele compensou. É esse cenário aqui, ó, tá vendo? Ou seja, o prêmio aqui foi de 15 e a valorização de 20, porque ficou no teto, tá ligado? Mais ou menos é isso. Total 25. Agora, outro cenário. Vamos supor que o Bitcoin ele suba 80%. Então, se ele estava em 100, foi para 180k. Vou colocar aqui, K. O ETF ganha 20%, ou seja, 20 mil, 20k. Aqui ele colocou a valorização e mais a renda. Só que vocês percebem que ele perdeu 40, que foi só da parte de alta, ou seja, tu ganhou 40k de lucro, beleza. Mas se tu tivesse só segurado, tu ganharia 40. Ou 80, né? No caso, 40 a mais. Então, tu deixou de ganhar uma parte. Então, esse aqui é o risco dessa operação. Então, são esses dois cenários. Então, ele é muito bom em cenários de... Deixa eu colocar aqui. Mas esse aqui, na verdade, eu vou falar mais lá pra frente, tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. E o terceiro é de stake. Tem agora ETFs de stake, principalmente de Ethereum, tá? Na verdade, eu não lembro de ETF de Bitcoin que gera rendimento. Eu não lembro, mas não duvido de surgir aí. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Exemplos. Aqui tem o Bito. Ó, a partir daqui, ó, basicamente como funciona. Futuros. Daqui, ó, venda até aqui. Ah, não, perdão. Esse aqui é híbrido. Já vou falar deles. Híbrido. E daqui para cá é tudo venda. Tá? Entre elas tem estratégias de vendas variadas. Vocês vão ver. Eu vou mostrar daqui a pouco. E aí, deixa eu aumentar aqui. Isso aqui não. Isso aqui. Vocês vão ver daqui a pouco
como funciona, né? Até entre o pessoal aqui de venda, tem estratégias diferentes de venda. Isso aqui é só uma aula introdutória, tá? Uma aula introdutória, como se fosse alguma coisa. Mas é só pra vocês terem uma noção, não vão pirar a cabeça de vocês. Depois eu vou fazer o vídeo específico de cada ETF. Esses ETFs não são iguais. Você precisa separar que tem 3 características, que é o, por exemplo, renda pura. Deixa eu colocar aqui. Que é esses aqui, ó. O objetivo deles é esse aqui, ó. É fazer venda, tá? Então, eles ganham muito dinheiro porque eles ficam dando opções de compra, né? Eles vendem o Bitcoin. Eles estão vendendo o Bitcoin, basicamente é isso. Tu vai vender teu Bitcoin. E em futuros, tu vai comprar Bitcoin. E o stake tu vai guardar, mas o stake a gente não vai entrar, tá? Então, o que gera mais renda é justamente esse pessoal que vende Bitcoin, tá? Então, bora lá. O futuros tu compra, né? E tem os híbridos. Por que híbridos? Porque eles compram ação do mundo cripto, vocês vão ver. E questões de tecnologia, enfim. Eles meio que fazem um bem bolado. Então, qual é o melhor cenário para cada um? De renda é quando tá em queda e lateralização. Tá fotógrafos, mas é futuros. Não, vocês entendem, né? Futuros, cenário de alta, porque eu tô alongando. Apesar deles poderem shortar, eu não tô olhando. Pelo menos é o que tá escrito, né? Agora, se compra ou não, outros 500. Mas o que tá escrito lá é que eles só compram via futuros, ou seja, eles não fazem short, ou pelo menos dá a entender que não, tá? Híbridos. Depende, eles também fazem, eu acho que é o BIT, ele faz renda a partir de futuros, ou seja, ele compra, e o Blocks, ele faz renda a partir de venda, de lateralização. É como se fosse um colchão. É como se fosse, não, eu vou colocar como se fosse no meio deles, tá? O cenário ideal, na verdade, seria esse aqui e vir pra cá. Pronto. E aí os híbridos, eles fazem uma junção. O BITS, acho que faz... Não, o BITS é para futuros e o Blocks é para opções de venda. Porém, eles têm um adicional de ter as ações, então o valor deles não, tipo assim, não altera muito, tá ligado? Em tese, a opção mais segura são esses aqui. Tá. Riscos, pessoal. Não são dividendos tradicionais, ou seja, Bitcoin não gera Bitcoin, essa que é a verdade. Então, para quem aí gosta do Barsi, essa aqui seria a melhor opção. E muitas vezes vem de opções de rolagem de futuros e pode diminuir, porque a depender de como eu mostrei para vocês, tu pode pegar um loss. Ou seja, tu também pode comprar futuros e começar a cair o Bitcoin. E aí tu vai perdendo... Aí tu vai ficar igual a gente, né? Que compra Bitcoin, a spot, e vê tudo cair e aí só segura, tá ligado? Então... Pode acontecer isso também, né? De parar. Tu pode perder a valorização, principalmente aqui, ó, estratégia como override call. Vendas de Bitcoin, tá? Opções de venda. Que limita no lucro da alta, ou seja, aquele cenário lá que eu mostrei pra vocês. Tipo, tu ganha muita renda, porém tu perde esse upside. Então por isso que eu falo que a estratégia dele é melhor quando tá em queda o Bitcoin. Não possui equivalentes irlandeses, ou seja, 30% na fonte aqui no dividendo. Isso aqui é extremamente importante, porque a gente subestima o impacto do imposto, mas ele tem, né? Claro que se tu tá tendo lucro, tá tendo imposto. Beleza, por um lado é bom porque tu tá ganhando, porém por lado é ruim porque isso impacta na tua fonte. Então a melhor estratégia é sempre minimizar qualquer taxa e qualquer imposto. Assim tu consegue fazer o teu patrimônio crescer muito mais, né? Infelizmente ainda não há ETFs irlandeses, né, em relação a isso, porque aqui já não seria 30, né? Seria aqui 15% se tivesse nos ETFs irlandeses. Pode não parecer, mas já é o dobro, né? Vamos supor que se tu ia pagar $1 de imposto, agora tu vai pagar 50. E isso no longo prazo ajuda muito, porque é juros compostos, né? Isso de novo que a maioria deles aqui paga semanalmente. Mas vou deixar aqui de falar aqui, eu acho que aqui já deu para entender o racional, né? Aqui. E eu vou mostrar para vocês agora eles, beleza? Que são esses carinhas aqui. Então, aqui tá o Bito. O primeiro que eu falo que ele a proposta dele
É mais para cenários de alta, não tanto de baixa. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pequena comparação. Peguei aqui os últimos 6 meses do Bito. Ele teve uma queda quase de 50%, beleza? O ETF de Bitcoin, ele tá em torno de 38% de queda nos últimos 6 meses. E o BTC tá 40%. Engraçado, né? Que o GBTC, ele é em tese puro Bitcoin. Só que ele tem uma discrepância aqui. Pouca coisa. Mas tem, né? De queda. Mas isso daí é devido ao mercado secundário, enfim. O pessoal compra mais e tem uma certa valorização. Tem um spread ali. Em tese, seria bom vender GBTC e comprar BTC. Porque o BTC está mais descontado do que o próprio ETF dele. Mas enfim, outro assunto. Vocês percebem que aqui ele tem basicamente quase 10% de queda em relação ao Bitcoin. Aqui é o Bito, enfim, ele fala futuros. Ele tem isso aqui muito alto, por isso eu não recomendo ele. Porque ele... Vocês vão ver. Na verdade, quem já leu aí o Investidor Inteligente, lá, o livro do Joe Bogle, tá ligado que essas taxas aqui são muito altas. Pode parecer pouco, 1%, mas é muito alto. Aqui tá os dividendos dele. Então, como eu coloquei 6 meses atrás, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dois aqui e 4 daqui. E a gente vai ver o quanto descontado, né? Mais ou menos eles renderam pra gente. Vocês entenderam? Eu vou pegar só os 6 meses que a gente fez aqui, né? A gente fez dessa comparação e a gente vai ver, somado aos dividendos, quanto deu. Eu já fiz a soma lá. Essa soma aqui, para adiantar o tempo de vocês. Aqui e tal. E aí eu só fiz somar aqui, beleza? Deu 3 dólares e 11. Então o que a gente vai fazer? São 9,67. Bora lá. Então aqui o preço dele em tese seria de 12,78, beleza? 12,78. Vou pegar aqui, ó, nesse ponto daqui. Então ele teria uma queda de mais ou menos 34%. 35, vai, colocar para cima. Ao invés dos 40 aqui. Então ele teria um upside aí de 5%. Porque devido às rendas que ele fez durante esse processo, tá ligado? Então ele meio que amorteceu a queda. Só que, lembra que eu falei que o Bido, ele é diferente? É porque ele faz opções através de compras. Inclusive tá aqui. Aqui, ó, a participação deles em 2023. Ele tem 70% em futuro de Bitcoin para março, ou seja, a maior parte. 20% tá em ativos aqui também de futuros, só que de abril. Aqui tem uma percentagem pequena de futuros, ó. E aqui é um EQM, eu acho que isso aqui é um ETF como é que é? Ele é um outro ETF lá, enfim. Mas vocês percebem que aqui ele tá mostrando a lâmina dele, né? De mais ou menos o que ele tá fazendo. Beleza? Aqui é só para te passar, depois eu vou me aprofundar em cada um. Aqui a gente vai ver só estratégias de venda agora, que é o NEOS, que é popularmente conhecido como BTCI. A taxa aqui dele é de quase 1%, não recomendo, muito alto, absurdo, né? Na verdade é de 9,9, porque aqui, ó, é 0,8 desse aqui, taxa de administração, mas porém tem uma taxa de fundos adquiridos. Então, na verdade, é 0,99, tá? Eu acho muito alto, não indico. Enfim, aqui ele vai falar que ele faz através de ETFs, natural. Fundo distribui renda, opções de vendas, ó. Venda de opções, BBB, ETF de Bitcoin, gerando news pela anel, enfim, ele faz através de ETFs, tá vendo? O fundo negociado ETF, né? Beleza. Aqui, show de bola. Aqui, a gente vai ver aqui a parte de dividendos dele. De 2026, bora ver aqui 2025. Vocês vão ver que a renda dele é extremamente alta, principalmente em cenários de queda, tá ligado? Dá uma queda de, tipo, evolui absurdamente. Ó, eu já fiz aqui a questão de pegar logo os dividendos deles. Aqui, ó, 2026, ó.
0,3, que é nesse mês que estamos agora. 7,8, 7,6, 1. Aí vem pra cá, né? Aí aqui 12 do 25, tá vendo? 99, papapá. E aqui foi 1, 20. Eu ainda coloquei errado, eu coloquei menos, mas tá bom. Coloquei 1 do 1, mas tá bom. Deixa assim. A gente vai fazer só uma pequena comparação dele aqui, ó. Nos últimos ele teve 43%. 44% de queda. Já é menos lá que o outro, que o Bito, porque o Bito, como eu disse para vocês, ele opera comprando o Bitcoin. Então, eles, nesse cenário de queda, ele é o que mais sofre. Já esses aqui, vocês vão ver que não vão sofrer tanto. A questão de perda dele tá quase igual, porém, ele tem um pequeno agravante, ele gera muita renda. Então, tem 33,45. Não, perdão. Isso aqui tá errado. Não, tá certo. Então, 39,4. Deixa eu puxar aqui 39. Vou colocar até abaixo. Então, teria também 34. Na verdade, teria um pouquinho mais, né? Porque aqui não tá bem em 39. Mas tá bom. Aqui já é muito alto. Mas teria mais ou menos 35 também. Interessante até. Mas é porque também eu errei ali no cálculo. Deveria colocar bora ver. Mais 0,20. É os 20 centavos lá que eu errei. Apesar que acho que aqui eu não vou conseguir, cara. Tá muito ruim aqui pra colocar. Mas vocês já tiveram uma ideia, né? Aqui. Bom, continuando, né? Aqui, eu tive que fazer um corte. É porque tava em português e tava traduzido, né? Errado. É porque aqui, ó, o YBTC, ele funciona muito parecido com o Neos que a gente acabou de ver. Só que aqui, qual é a diferença dele? É que ele vai pagar semanalmente. Ó, 2. Aqui é mês 2, ó. Mês 1. Aqui ele pagou até 5 vezes, que eu acho que teve 5 semanas em janeiro. Então ele vai pagando semanalmente. O que, para quem gosta de renda, é extremamente bom. Então toda semana tu tem dividendo caindo na tua conta. A taxa de administração dele eu também acho muito salgada. Quase 1. Vou estar passando aqui mais rápido, mas não é porque eu não quero coisar para vocês, mas é porque vocês vão ver que vai se repetir muito. Aqui, ó, eles vão mostrar mais ou menos, ó, o rate 34, que no caso é quanto estão te pagando, né? Ó, 28. Esse aqui já tá bem mais, esse aqui é absurdo, ó, 52% de distribuição. Absurdo. Aqui vai falar um pouco dele. É uma estratégia mais voltada. Tem derivativos que são mais agressivos e tem outros que não são tanto. Esse aqui, por exemplo, como vocês estão vendo, é 1. Só que o lado bom dele é que, olha aqui, ó, ele é 0,6. Então, para mim, vale muito a pena, porque já diminui bastante as taxas de administração. Isso ajuda muito ao longo do tempo, né? Que tu vai coisando. Enfim, aqui são as operações dele. Ele tem 2 GBTG que ele tá fazendo opções de venda. Aqui, ó. Aqui, no caso, isso aqui é os T-Bills, no caso, é caixa. A maioria dele tá em caixa, inclusive. Dinheiro dos outros. Acho que deve ser algum empréstimo, alguma coisa assim. Ele tem alguma coisa em fundos de ações do governo. Nada de muita coisa. E aqui tem outras 2 opções dele. Que, inclusive, ele tá tomando loss, ó. Ele tá perdendo quase 1%, quase 2 pontos alguma coisa. Fez alguma operação errada. Ele vai ter que fazer rolagem disso aqui. Já tem aqui os dividendos projetados. Aqui, deixa eu só tirar. Porque quando eu traduzo para português, fica bagunçando a data deste aqui. Pronto. Já tem até dividendo projetado, ó, pro próximo mês, ó. 5. Ah, não, é 25, tá certo. É que aqui ele começou, entendi. Aí então tá aqui, ó. 35, 36. Esse aqui ele paga, acho que 2 vezes, ó. Ele é quinzenalmente. Então, eu tinha aqui na parte de semanal. Aqui tá na parte de quinzenal. Então vocês percebem que tem nuances entre eles, tá ligado? Deixa eu só pegar esse aqui. Esse aqui ele é bastante famoso, o BTTC. Ó, eu já somei aqui os dividendos dele. Eu só queria mostrar lá dentro pra vocês. Vocês estão vendo que conforme tá passando o tempo aqui, voltando antes, olha o tamanho do dividendo desses caras aqui, ó.
E por que tá diminuindo? É porque o Bitcoin tá ficando mais estável. Tá vendo como eles ganham dinheiro no caos, tá ligado? Isso aqui são estratégias para queda de Bitcoin. Então eles se saem muito melhor na queda. Eles operam no caos, é basicamente isso. Então se a gente pegar aqui o BTTC, colocar aqui os 6 meses, ó, ele caiu menos do que o Bitcoin natural. Ele puro, só te segurando a cota. Agora com... tô somando os dividendos. Mais de 12,48. 19. Vou pegar aqui, vou pegar esse 19 ponto alguma coisa. Então, ó, só 6%. Viu? O Bitcoin caiu. O Bitcoin caiu o quê? O Bitcoin caiu 40%. 40%. E aqui tu só ganhou 6%. Então são estratégias para queda. Eles têm um momento certo de tu comprar, não é qualquer momento não. Não vai sair louco e coisa nova. Eu falei que o BTTC, em tese, ele é conhecido pra caramba, mas é porque ele é muito bom, ele é muito agressivo em renda. Então, além de ter uma taxa barata, que eu também gosto. Então vocês percebem que ele caiu, enquanto todo mundo tá caindo 40%, ele só caiu 38%, e se tu somar os dividendos, né? Aqui, ele só caiu... Pega aqui, cadê? Aqui, ó, ele só caiu 6%. Se eu pegar aqui até aqui, 6%, tá vendo? Então, estratégia para queda. Bit, mesma coisa, só que esse cara, ele tem dois ETFs, que é o natural, o Bit e tal, mesma coisa que todos esses outros aqui. Eles não tem muita diferença. A diferença é que eu acho que aqui, ó, ele tem... Então, se fosse para comprar comprar BTTC, por quê? Porque tem um ratio menor aqui de despesa total. E esse aqui também é bom. Mesma coisa, enfim, tá aqui os dividendos. Bora pegar ele aqui, jogar lá, ver quanto ele caiu o Bit. Ó, com os dividendos dele somados, ele vai dar 4 ponto alguma coisa. Mas eu só somei 5 aqui, ó. Só peguei daqui para cá. Em tese, teria que ter pago já esse mês agora, de março, mas ele não pagou. Mas, enfim, deixa assim. Mas eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo como na queda que eles ganham mais? A partir de novembro, o Bitcoin, em tese, deu uma certa estabilizada no preço. Não tá caindo tanto. Aí o que acontece com os dividendos, vocês percebem que começa a cair. Não é que cai. Se o Bitcoin ficar lateral, tu vai ver ele acompanhar ali o normal, tá ligado? Ele vai ficar meio que acompanhando o normal. Só que a diferença que tu vai ganhar, enquanto isso, dividendos. É só isso. Mas o brilho mesmo tá na queda, tá ligado? Então eles precisam que haja caos para que eles se sobressaiam. 35. Que... Eu não sei se eu vou conseguir pegar... Não, 37. Aqui, 34. 38. Já foi menos, né? Pelo menos isso. Bitcoin lateral, se o Bitcoin ficar lateralizando assim muito... relativamente bom, porque eles fazem renda enquanto isso. Vocês entendem? Tá. E o que eu queria falar é que tem um Bit, que é da Amplific ETFs, só que tem o Base, que é também dele. Só que esse aqui, ele é loucura, meu amigo. O que ele faz? O fundo não investe diretamente no Bitcoin, não. O prêmio analisado na opção fica maior ou menor do que foi declarado na faixa, além do aumento inicial de 5% a cada semana. O fundo não participará da valorização. O que é isso? Ele tá falando que ele coloca só 5% do Bitcoin. Vamos supor. Bitcoin tá em... aqui não tá em dólar, mas tá bom. Vai ficar muito ruim minha conta. Mas vamos supor que é 100 mil Bitcoin, tá? 100k. E ele vai colocar uma opção de venda de 5% a cada semana. Então ele vai atualizar cada semana 5%. Ou seja... Deu 5%, então ele tem uma opção de compra de 105. Vamos supor que bateu e o Bitcoin foi para 120. Ele deixou de ganhar 15%, mas o lucro que ele gerou dessa renda é absurdo. Aí na outra semana, ele gera uma nova de 105, tá ligado? É de 5 e 5. É mais ou menos isso. Tanto que acho que os dividendos aqui deles são absurdos, tá ligado? Deixa eu pegar aqui o Bage. Aqui deu uma queda maior, né? Do que o outro, do que o irmão dele. Porém, se eu pegar aqui os dividendos, eu não vou fazer a soma não, mas só vocês olharem aqui, ó. Ó, 26, ó, ele deu 0,80, no caso o irmão dele, o normal, o Bit. Olha que a diferença, ele deu 1,
em janeiro. $1 e aqui deu 80. 34 centos de diferença. 91 contra 65. Então aqui vocês já estão vendo que a parada dele é dividendo, meu brother. Aqui, ó. 1.13. Acho que 26 já não tem uma tanta discrepância, ó. Ah, não teve. Ó. Basicamente 80. Aqui teve 1,50 contra 1,10. Então tem uma discrepância aí de 30 cents. Mas o cenário que ele brilha é o cenário da queda, meu amigo. Esse aqui é loucura. Esse aqui é renda pura, tá ligado? Imagina se tu tivesse um ETF desse na queda do Bitcoin. 126 ele vem descendo assim. Aquela lapada. Pô, tu ia gerar dividendo pra caramba aqui. BCC é basicamente a mesma coisa de todos os outros. Mas aqui tem um ratio de 75. Ou seja, a taxa, né, que o fundo cobra é um pouquinho menor. Não tá ruim não. Tá razoável. Mas eu ainda preferiria aqui uma taxa bem menor. Espero que vá caindo, né, as taxas aqui. Conforme o tempo passe. PPBI, mesma coisa. Não vou alongar muito tempo de vocês não. Porque eu já vou para a parte que tá os híbridos. A 0,6 também já é bom. É o estado dos outros, pessoal. Não muda muita coisa não. A diferença é que às vezes um paga semanalmente, outro paga toda semana, outro paga 2 vezes no mês, assim vai. Enfim, deixa eu fechar aqui. Tá poluindo aqui a minha aba. Enfim. Tá. Aqui tem um Bits, beleza? O Bits ele já tem. Ele faz futuros de Bitcoin, as posições de futuros de Bitcoin com crescimento a longo prazo. Então, ele compra Bitcoins através de. Ele se expõe através de futuros sem necessidade de autocustódia. Bits tem potencial de crescimento a longo prazo, porque ele contratos futuros de Bitcoin com exposição no setor de tecnologia e de Bitcoin, com termos ativos, beleza? Já oferece contratos inteligentes, enfim. Ele basicamente compra, tá? Aqui é um ratio bacana, 65. E aqui é a composição dele, que eu quero mostrar pra vocês. Cadê o garoto? Aqui, ó. Ele tem 50% dele, ele é até mais seguro, tá ligado? Metade dele é um ETF de blockchain. Ah, o que é isso aqui? Bora lá. Bora lá. Esse ETF aqui, ó. Esse BKC, que fala aqui que é um ETF global de blockchain, enfim. Nos últimos 6 meses ele teve uma queda aí de quase 30% contra 40% do Bitcoin. Aqui, ele é da própria Global X, que é... Não sei se vocês perceberam, a mesma pessoa aqui. Então, é deles mesmo. Achei muito salgada essa taxa de 0,50. Mas, enfim, continuando. Aqui são as posições dele, ó. Por exemplo, tem a Coinbase que eu conheço. Tem a Bitmine. Tem a Mara Holding, conheço também. Tem a Riot, que eu acho que isso aqui é de jogo, salvo engano. Tem a Bitfarms, que é do Canadá, conheço também. Tem algumas outras aqui, a maioria que eu não conheço, essa que é verdade. Mas enfim. Isso aqui é só para mostrar para vocês, né, como ele age. Então, ele tem mais ou menos isso, né, no portfólio dele. Ele tem o quê? Ele tem aqui algo em torno de alguma coisa aqui de fundos, né? No caso, ele tem mais ou menos 7 milhões aqui de caixa e assim vai. Beleza? É porque acho que tá em português, deixa eu só tirar aqui. Cash, dinheiro puro. Aqui e tem a Global Monte, isso aqui é T-Bills, ó, tá vendo? Também é dinheiro, então ele tem 2 aqui. Nos últimos 6 meses a Bits teve uma queda de 42%, quase similar, né, do Bitcoin, porém que tem aqui os dividendos. Aqui ele não tá mostrando, né, quanto ele girou durante esse tempo, mas acredito que se tu somar os dividendos dele vai bater também o Bitcoin. E tem o Blox. Ah, tá acabando, pessoal, esse aqui é o último. Esse aqui é do Nicolas Crypto Income, um ETF aí também. Eu acho que é desse brother aqui, que parece o Kafka, mas continuando. Ratio de 0,65. Eu já tô um pouquinho cansado de tanto ver número, mas faz parte. Espero que não seja maçante para vocês. Ele também paga aqui, não sei se vocês estão percebendo, mas ele tá pagando aqui semanalmente. Fundo de distribuição, beleza. Aqui ele vai mostrar para vocês de como ele é composto, né? Quais são as posições dele, né? Deixa eu traduzir aqui ao português. Okay.
Nicholas oferece por meio dos investidores tanto ao Bitcoin quanto ao Ether por meio de ETFs ou chips, estado combinando o potencial de crescimento com blockchain com fluxo de renda e estratégias de opções. Mesma coisa lá, ele faz opções de Bitcoin e também tem isso aqui de ativos, né, que ele carrega. Por exemplo, aqui já me interessa muito mais do que esse aqui do outro, né, do Global X, do blockchain, né, que é a BKCH. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem coisas bem melhores. Tem ETF de Bitcoin, ETF de Ethereum. Aqui tem um fundo que provavelmente talvez seja... Ele só compra e faz stake. Tem a Taiwan Semicondutores, né, que é a maior empresa, né, produtora de semicondutores, que é, acho que é TSMC, o ticket dele. Tem a Ari, não conheço, o Riot Platform também. Eu acho que é de jogo, se é Riot que eu tô pensando, ou pode ser outro também, né? Tem a Nvidia, tem a Galaxy, que eu não conheço, e tem a Hot, eu acho que aqui também é outra mineradora. Tem outros, né, mas aqui a gente não vê. Se quiser baixar aqui, tá aqui todos. E é isto, meu povo. Aqui, no caso, em comparação com o outro, ele já faz venda. Ele vende Bitcoin para gerar fluxo. E o outro, ele compra Bitcoin para gerar fluxo. Através de opções. Aqui o rate dele eu acho ruim. Que é que no caso é quanto ele tá te cobrando, né? Para gerenciar tudo isso aqui, ó, antes de despesa. Ó. Quase 1%, muito alto. Apesar de eu gostar mais dele, porque as opções, as ações, né, que ele possui são melhores. Bora colocar aqui só para ver o quanto ele veio aqui nos últimos tempos. Vou colocar aqui durante 6 meses. 40%. Com os dividendos vai dar um pouquinho mais. Então vocês percebem que ele não vai descolar tanto assim do Bitcoin. Os outros dois, porque o objetivo deles é meio que fazer um bem bolado sem descolar muito, né? O lado bom é que ele consegue surfar a valorização do Bitcoin e ainda investir em criptoativos, né? Opções de ações que trabalham nessa indústria de criptomoedas. E ainda gera aí uma renda toda semana, weekly income, ou seja, toda semana ele tá depositando alguma coisa, um crequeque aí na tua conta, tá ligado? Então, é isso, pessoal. Esse aqui é um vídeo mais informativo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que a forma como eles possuem, a forma que eles agem, né, são diferentes. Então, vai muito do que tu queres fazer. Nesse momento agora, se fosse para investir, eu compraria ou os híbridos ou os futuros, porque eu acho que o Bitcoin já tá na queda máxima. Então eu compraria Bits ou Blocks, tá? Esses aí para mim seriam os melhores agora nessa opção. Só que eles não são os que mais dão renda, como vocês percebem, né? Os que dão renda são os que trabalham vendidos, né? Que fazem opções de venda. E lembrando sempre dos riscos, né? Podem diminuir, como diminuiu, por exemplo, com o pessoal aqui que faz opções de venda, deu uma queda. Por quê? Porque o Bitcoin parou de cair absurdamente como estava caindo. Então, naturalmente, os dividendos dele diminuem. Ou pode tomar prejuízo com o pessoal da Bito, porque eles trabalham com long. Se o Bitcoin está em queda, eles vão tomando. Só que, como eles recebem dividendos, ajuda. E os híbridos, eles meio que balanceiam tudo isso daí tudo. E tem o principal para mim, que é por não possuir ETF irlandês, fica muito ruim. Tu pode comprar ele em qualquer lugar, tá? Inclusive, pode comprar no Banco Inter, na Nubank, todos eles são americanos, então se tu tem acesso à Bolsa Americana, todos eles estão lá. Beleza? Foi um vídeo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais maçante, mas espero que eu possa estar ajudando, abrindo a mente de vocês para fazer estratégias, né? De gerar renda. Quando o Bitcoin cai, quando o Bitcoin sobe, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Deixe nos comentários se vocês querem que eu faça vídeos mais aprofundados de cada um deles, como eles funcionam realmente na prática, a lâmina, enfim. Essas coisas todas e outros assuntos, né? Que vocês têm na mente de vocês. E é isso. Fique com Deus e até um próximo vídeo.